Sim. É. Não, a gente questiona sempre. Você vai estar no relatório. Esse milho. Esse milho bonito. Sou eu. Tá bom? Feliz em te ver, você fica muito feliz. É um dia para os Barcelos. Obrigado, meu amigo. E agradecer aqui o Cláudio, meu amigo, querido. Imitação de um dia para os Barcelos. Meu irmão, ele é meu irmão. Vereador? Bulhões, vou ficar. Obrigado, tá? Amanhã eu vou no UPA amanhã. Vamos lá? Denilton veio com o advogado dele hoje, a Aécio. Tem que ser advogado. Vamos embora? Sob a apresentação de Deus, declaro abertos os presentes trabalhos dessa comissão especial de inquérito. Há quórum para início dessa comissão especial e solicito a nossa primeira secretária para que faça a leitura do ofício de convite. Está aqui? Acho que pode fazer já o convite, né? O primeiro depoente, para participar dessa oitiva. Boa tarde a todos e todas. Então, nós vamos estar convidando aqui à mesa o senhor secretário municipal de Meio Ambiente, Cláudio Denícoli, que vai estar, a partir de agora, participando da oitiva da SEI do saneamento básico. Antes de mais nada, já queremos agradecer a presença do secretário, que atende a essa comissão especial, e queremos salientar sobre, na condição, né, de dizer a verdade, tendo em vista esta oitiva. Primeiro, passo a palavra para o nosso relator, Marlon Fred. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui os vereadores presentes, os funcionários da casa, o nosso amigo Aécio Leite, que trabalha na Prefeitura Municipal, e todos os internautas que nos assistem. Gostaria, nesse primeiro momento, antes das minhas indagações, de ouvir nosso depoente. O senhor terá 15 minutos para sua apresentação de qualificação. Por favor, diga seu nome e também sua função, e também, se trouxe alguma apresentação, pode fazê-las aqui. Você tem 15 minutos, Cláudio. Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar aqui aos presentes, em nome do nosso presidente aqui, Anderson, vereador Anderson. Dizer que é um prazer estar aqui na Câmara mais uma vez. Eu sou Cláudio Denícoli dos Santos, sou secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente aqui do município da Serra. Já fui no passado, de 2009 a 2012, já tinha exercido o cargo de secretário de Meio Ambiente. Então, conheço, desde aquela época, a situação do saneamento aqui na Serra, uma situação que realmente requer muita atenção, muita responsabilidade. É um município que tem crescido nas últimas décadas aí de forma exponencial, e o saneamento tem que acompanhar esse crescimento para que a gente possa manter a qualidade de vida das pessoas que residem e que vêm aqui no nosso município. A gente tem um histórico muito grande no assunto. A gente está debatendo agora, estamos revisando por meio dos funcionários efetivos do município,
o plano de saneamento no eixo também água e esgoto. Então, temos bastantes informações aqui que podem contribuir sobremaneira para os trabalhos de conclusão da CPI. Parabenizo a realização dessas ações, dessas oitivas também, porque realmente acho que ninguém tem dúvida que o processo da concessão do serviço de água e esgoto aqui no município, por meio da PPP, a gente concorda que tem que ser revisto. Somos plenamente favoráveis a essa parceria público-privada, porque entendemos que o Estado sozinho não vai ter condições de dar ao município da Serra o investimento necessário, mas também entendemos que é necessário fazer uma correção dos rumos dessa parceria público-privada, porque é fato, e assim, todos sabemos, todos vemos, que o que está acontecendo não está atendendo à sociedade serrana, nem do Espírito Santo, porque é um problema que é de todos nós. Então, realmente, acho que veio muito a calhar o presidente, Elcimara e Fred, que estão à frente. Assim, parabenizo realmente por todo esse trabalho que estão realizando, porque estamos vendo nessa CPI aqui uma forma de corrigir os rumos realmente, né? Acho que a PPP é fundamental, nós entendemos perfeitamente isso. Já tentamos, desde 2009, 2010, alertar o Estado, alertar a própria concessionária Cesan, de que precisaram necessariamente de ter uma ação mais eficaz, mais efetiva, mas a gente nunca conseguiu ser ouvido. Então, estamos vendo essa CPI aqui como uma forma realmente de alertar, uma força que vocês, representantes da população legítimos, né, têm, para que realmente possa todos sairmos ganhando depois dessa revisão. Esse processo todo se iniciou, e quando a gente começou a ver que realmente o maior problema do município da Serra realmente são as estações de tratamento de esgoto, foi que a Lagoa Maringá, próximo de Manguinhos, eu me lembro perfeitamente, assim que nós assumimos, foi no início de 2009, ela estava completamente coberta por alfaces d'água, aquela vegetação que dá nas lagoas, e a cobrança em cima da gente era enorme, porque tinha que, a cada mês, limpar, e a cada 15 dias voltava totalmente a vegetação, e o município estava gastando dinheiro público desnecessariamente, sem nenhuma eficácia, porque a vegetação voltava imediatamente. E aí, quando nós entramos, foram solicitados que a gente continuasse. Eu falei, não vamos fazer não, vamos ver a origem, não vamos trabalhar na consequência, só na causa. E aí que foi contratada uma empresa chamada CTA, que é uma empresa de renome na área ambiental aqui do Estado do Espírito Santo, que fez um diagnóstico situacional da Lagoa Maringá, aquela perto de Manguinhos. E lá, eu tenho esse estudo ainda, não sei se eu passei já para vocês, mas posso estar, é público, o município pagou. Lá, categoricamente, indicou que quem poluía a Lagoa Maringá era a estação de tratamento da Cesan do CIVIT 2, porque não tinha eficácia qualquer no seu tratamento. E daí em diante, começou toda essa discussão. Tenho convicção que a Serra foi o primeiro município que teve a PPP, na época, o governador era Paulo Artung, porque viu a necessidade realmente, aí veio à tona a situação das condições inadequadas do tratamento de esgoto na Serra, e aí estabeleceu-se a PPP, quando foi o sonho que eu vi, fiquei feliz demais, entendendo que ali seria a solução de todos os problemas. Passaram-se quase 9 anos, e realmente a situação pouco melhorou na qualidade dos mananciais. Enfim, acho que é isso, só uma introdução aqui, estou à disposição de vocês, e mais uma vez parabenizo a todos. Obrigado, secretário. Eu anotei algumas indagações aqui, né, que são muitas aí que colhemos, né, no decorrer das investigações, do processo, e também das visitas às ETs aí que fizemos. E vou fazer para o senhor, gostaria que o senhor nos respondesse com bastante clareza. O município chamou a Cesan e Ambiental Serra em fevereiro deste ano para uma reunião de trabalho. Essa reunião essa que foi divulgada na mídia, e em declaração do Executivo, essa reunião teria como objetivo avançar na adesão do sistema de esgoto do município e modernizar as estações de tratamento. Além disso, o Executivo também anunciou nesta mesma reunião, secretário, a criação de um grupo de trabalho envolvendo as concessionárias.
as concessionárias. Secretaria de Serviço, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, pois essa GT, Grupo de Trabalho, teria como objetivo conscientizar a população sobre a importância de ligar as residências na rede de esgoto. O que me estranha muito e nos estranha, e aí gostaria que o senhor nos dissesse sobre isso, é que uma parceria público-privada, onde a Prefeitura não se preocupa em cobrar efetivamente as milhares de multas aplicadas, sendo em vista que milhares de multas que foram aplicadas, e aonde a fiscalização que é feita pelo município é arcária, pois não se tem contrato de análise periódicas em loco. A entrada e saída das na entrada e saída das tendo em vista que as visitas que fizemos, acompanhado da equipe de fiscalização da Prefeitura, do Meio Ambiente, que fez o presidente Anderson e a secretária Elcimara, contactamos a falta de instrumentos efetivos no apoio de uma fiscalização real. Não ter equipamento, nós notamos isso, né, presidente? Não ter equipamento, não tem como fazer uma análise técnica e realmente teria que ser feito. Nós aqui da Câmara tivemos que contratar uma empresa particular para estar fazendo essa análise do esgoto. Fiscalização essa que, na percepção da comissão, muitas vezes favorece a empresa, pois é feita apenas visualmente, assim deixando frágil as multas aplicadas. Multas essas que, muitas vezes, quando aplicadas, são derrubadas, pois falta elemento técnico laboratorial, que eu acabei de explicar aqui. Sendo assim, a equipe de fiscalização municipal faz um trabalho de enxugar gelo. Não tem prova, não consegue. Então fica muito fragilizada a questão das multas. Isso sem contar a reincidência brutal dessas multas. Portanto, o fiscal multa várias vezes no mesmo local, e a mesma multa é aplicada várias vezes e derrubada. O que chega a ser irritante isso para nós, como CPI, e para toda a população da Serra. Pois, como até hoje o município, que já pagou milhões à CESAM Ambiental Serra, não tomou nem... Porque o município até hoje não tomou nenhuma atitude no sentido de rever essa parceria, ou até mesmo cancelar ou rescindir essa parceria, que já se mostrou totalmente maléfica ao município, que destrói a nossa cidade, né? E sua população que paga por um serviço que deveria, no mínimo, acontecer a contento. E o que vemos é que esse serviço está muito longe, de ser pelo menos regular, está muito longe. Eu digo que já era para ter encerrado há muito tempo essa parceria, mas esperamos, né, presidente, ter uma boa resposta nessa CPI. Também gostaria de saber do senhor como pode haver a modernização das ETs se pelos estudos e vários relatórios, inclusive do Ministério Público, a PPP da Serra está em desacordo em diversas condicionantes, inclusive afirmadas pelo próprio diretor da CESAM, que esteve nessa casa. E se a Secretaria está a par do desacordo dessas condicionantes? E se sim, qual a atitude tomada perante a essa informação? Sendo que condicionantes em desacordo prejudica diretamente toda a nossa população. Também gostaríamos de saber em que pé está a GT, se foi realmente implementado, se sim, se já tem alguma diretriz ou plano de trabalho. O Executivo não se pensou ou cogitou na quebra desse contrato, secretário? Tendo em vista que toda a população da nossa cidade está sendo penalizada com esse total desserviço e descaso com a nossa população dessa PPP. Gostaria, se possível, que me respondesse ponto a ponto as minhas indagações, secretário. Obrigado, presidente. Bom, vereador, eu vou respondendo, porque foi muita coisa. Se eu não responder, por favor, você me indague novamente, por favor, né? Primeiro o seguinte, só lembrando que a PPP ela existiu porque existiu anteriormente
é uma lei que essa Câmara, essa Casa de Leis, no mandato, que eu não vou lembrar qual foi, autorizou que essa concessão fosse feita, que essa PPP fosse feita através da renovação do contrato de concessão com a CESAM. Tá? Então, assim, o município não tem essa competência, pelo menos eu não vi essa cláusula no contrato, de poder rescindir esse contrato. Aliás, se rescindisse, teria que... Era um contrato, inclusive, que eu entendo que seja leonino, draconiano, porque o município teria que doar tudo para a CESAM, é uma cláusula que, assim, não consegue fazer a rescisão mais nos termos que estão lá. Isso é um ponto. O outro é o seguinte, a questão das ligações das redes, principalmente. A CESAM existe um programa que faz uma campanha fantástica. Aliás, a CESAM tem uma campanha de marketing fantástica, né? Da ligação do Se Liga na Rede. Se liga na rede, se liga na rede, se liga na rede. Eu fui secretário de Meio Ambiente de Cariacica, na gestão passada, o prefeito Juninho. E lá eu oficializei a CESAM que o município não iria aderir ao programa Se Liga na Rede. Isso já afirmei aqui ao Ministério Público quando me convocou, que a empresa, a Serra Ambiental Serra, entrou no Ministério Público para que o MP cobrasse do município, que o município notificasse e multasse as casas que não estivessem ligadas quando tivesse disponibilidade de rede. E eu respondi numa reunião ao promotor que eu continuaria não fazendo isso. Não, Cláudio, você é contra ligar na rede? Não sou contra ligar na rede, não. Sou contra ligar na rede da forma que está hoje. Porque eu tenho as análises das estações de tratamento que as estações de tratamento não estão tratando o esgoto como deveriam. E aí, uma estação de tratamento recebe efluente de 20 mil contribuintes. Então, assim, eu estaria obrigando ao morador que tem 4 pessoas numa casa ou multando para que ligasse numa rede onde o seu serviço dele não seria tratado. Então, eu não concordo com isso. Eu multar a casinha lá enquanto a ET com 20 mil contribuintes não está funcionando. Então, o dia que for comprovado por análises laboratoriais, em laboratório certificado pelo Inmetro, acreditado, em que a ET está funcionando de acordo com os padrões, está lançando de acordo com os padrões da resolução 430, se eu não me engano, eu sou o primeiro que vou para a rua notificar e, se for o caso, de multar quem não está se ligando à rede. Mas, enquanto o serviço não está sendo prestado, eu não concordo em ter que o município mandar ligar, apenas para arrecadar. Porque o entendimento claro, não só meu, de toda a secretaria nossa, é de que o que foi investido até agora na PPP foi rede coletora para se arrecadar. O tratamento, efetivamente, não foi feito em nenhum momento. Existia um plano de saneamento que foi feito em 2013, que em 8 anos teriam que reduzir de 22 para as 8 ETs. Continua 22 ETs. Em 4 anos. Venceu em 2017 o plano de saneamento. Nenhuma foi desativada, nenhuma. Então, contratualmente, já está infringindo isso aí. Já está sendo infringido. Por que não se investiu na ET? Até agora não sei. O senhor pode só repetir os prazos, assim, conforme o plano que o senhor citou? Que conforme o plano era para se reduzir de 22 para as 8. Só os prazos. Em 4 anos. Desde a implementação do contrato. De 2013. De 2013 até 2017. Exatamente. Era para ver essa redução. Exatamente. Conforme o plano, né? Não houve. Já passou 8 anos. 8 anos e não tem nem plano de desativação, nem sabemos onde serão essas 8 ETs. Quer dizer, isso vai demorar ainda pelo menos mais uns 10 anos, trabalhando do jeito da forma que está hoje. Então, quer dizer, nós temos no nosso município pelo menos, sei lá, otimista, de forma otimista, mas muito otimista mesmo, muito otimista, nos próximos 5 anos a gente vai ter, continuando com essas 22 ETs. E eu chamo a atenção de vocês, quem passa na rodovia ali, Aldinho Barcelos, ligando a Serra Sede a Jacaraípe, a Lagoa Juara, que está à esquerda, e eu tenho acompanhado isso porque estou envolvido no assunto, é claro, você vê claramente a lâmina d'água sendo diminuída pela vegetação na Lagoa Juara. Claramente. Vai acontecer. Vai falar disso há muito tempo atrás. Nos próximos, sei lá, 15 ou 20 anos, de não ter mais lâmina d'água na Lagoa Juara se continuar do jeito que está. Exemplo disso, aqui perto de Divinópolis, tem uma lagoa chamada Predolino. Não sei se vocês conhecem. Eu era criança, eu morava em Santa Teresa, vinha com meu pai para Vitória. Indo daqui para Divinópolis, do lado esquerdo. Era uma lagoa linda, adorava, era criança e ficava olhando. Hoje não existe mais lagoa, porque as casas que estavam ali não têm tratamento, jogavam diretamente o esgoto sem tratamento, virou um brejo, é natural. Então acelerou
o processo natural em séculos ali. Já virou um brejo, não tem mais lagoa. E a Juara está acontecendo a mesma coisa. Eu tinha análise em 2010, 2011, da Lagoa Jacunem, ela já estava imprópria para contato primário, quer dizer, você não pode encostar de tanta cianobactéria que tem. Isso em 2010, 2011. Você imagina hoje com o lançamento de esgoto cada vez maior sem tratamento. Então, assim, no meu entendimento, o investimento primeiro que tinha que ter, e o município ficou à revelia disso, o município não participou da elaboração do cronograma de investimento da PPP, quer dizer, deixou na mão da CESAM, que elaborou tudo isso. O primeiro investimento que tinha que ter sido seria na estação de tratamento. Como é que você vai lançar esgoto sem tratar? Quer dizer, é de jusante para montante, está se fazendo ao contrário, para arrecadar. Então, senhor, acho que a sociedade está perdendo, isso sobrecarrega nossos postos de saúde, nossas unidades de saúde. Eu ando bastante no município, é criança brincando perto de valão, é esgoto a céu aberto. Sim, até quando nós vamos fazer isso? Isso eu já denunciei no Ministério Público Estadual, denunciei, escrevi, assinei. Ao Ministério Público Federal, porque tem muitos que lançam, esse esgoto chega, vereadora Elcimara, em manguezal, chega nas praias. Isso já denunciei assinando isso e nunca tive uma resposta. Em Cariacica, prestem bem atenção, em Cariacica tenho em casa uma análise da própria CESAM, que a ET do Rio Marinho, em Cariacica, o esgoto saía mais sujo do que entrava. A ET sujava o esgoto. Eu tenho essa análise comigo. E o modelo de tratamento é esse modelo aí, esse australiano de lagoa de sedimentação, que é o mesmo. Esse modelo assim, é o mais simples que existe de tratamento na literatura. Talvez países de terceiro mundo da África utilizam isso. Para a gente não cabe mais isso há muito tempo. Eu tenho falado isso exaustivamente, tenho falado de forma solitária, e graças a Deus agora tem mais gente, tem eco no que eu estou falando. Eu não sou contra, repito, acho que a PPP é o caminho certo, mas não da forma que está acontecendo. Por isso que eu não enquanto eu estiver lá, já falei isso ao Ministério Público, a gente não vai dar nenhum esforço para obrigar o cidadão que tem 3, 4 pessoas, ganha um salário mínimo, a se ligar na rede para pagar 80% da taxa de retorno. Não conte com o nosso apoio, porque enquanto não estiver funcionando, eu não concordo com isso e não vou apoiar isso de forma nenhuma, vereador Fred. Em relação às condicionantes, e olha como o Estado está sendo leniente, está sendo complacente com isso, com toda essa situação. Eu estou aqui na minha mão, em 2013, o governador Casagrande assinou um decreto no dia 29 de janeiro de 2013. Depois eu vou deixar com você, presidente. Decreto número 3212-R, de 28 de janeiro de 2013, onde estabelecia procedimentos e instrumentos para regularização ambiental das ETAs e das ETs. Muito bem, aqui na frente, entre vários artigos que tem, dizendo o seguinte, que os prazos para adequação das inconformidades observadas nas ETAs e nas ETs, a legislação ambiental serão dispostos em condicionantes nas respectivas licenças. Vou repetir, os prazos para adequação das inconformidades, quer dizer, a ET trabalhando de inconforme, ela seria estabelecida em condicionantes em licenças. O que significa isso? Significa que o Estado, que o IEMA, e eu estou com a licença aqui, vou deixar com você, presidente, o IEMA deu uma licença para uma ET funcionar dessa forma, com prazo de 10 anos. Quer dizer, está oficializando a irregularidade. Sim, como assim? Como assim? E quer que eu multe, vereador Vred, uma pessoa que tem 4 pessoas numa casa, sendo que a ET para 30 mil pessoas, você pega uma ET 22, você pede uma ET aí, lá de Furnas, que é de 20, 30 mil pessoas, trabalhando oficialmente de forma irregular. Não, aí sinceramente, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo, e por isso já falei claramente, publicamente, inclusive com o Ministério Público, que não contem com a minha colaboração. Eu tenho, presidente, eu vou te passar também, não só de ETs, mas de ETAs também. Hoje, a minha equipe foi na estação de tratamento de água do Polo Jacuí, ali de Santa Maria. Eu vou te mandar no zap o lodo, junto com sulfato de alumínio, que é a substância que usa para tirar o aglomerante. Não tem tratamento nenhum, está sendo lançado diretamente de Rio Santa Maria, sem nenhum tratamento. Estou com as fotos, vou te mandar também. Baseados também, eu estou aqui, e a licença dessa ETA, em cima desse decreto, foi assinado em 2019, vale por 7 anos, Aécio.
Então, tem 7 anos, vai até 2026, sem qualquer tratamento do lodo. Então, vereador, assim, é uma coisa que, assim, que assusta, porque nem a médio prazo a gente vê solução na melhoria do saneamento no município da Serra. E, assim, eu vejo, assim, qual a solução? O que nós temos que fazer? Nós temos que rever, pelo amor de Deus, cara. Porque as pessoas estão ficando doentes, nossos mananciais estão ficando para trás, estão ficando degradados, numa situação quase irreversível. E no contrato da PPP, podem olhar aí, não vou saber o artigo, uma das obrigações da empresa é recuperar os mananciais. Eu pergunto, me fala um manancial que está sendo recuperado na Serra, através da PPP. Outra coisa que assusta, ok, eu tentei fazer assim, que eles me dessem informações, porque hoje o município não tem informação. Assim, a CESAM, Ambiental Serra, a gente não tem informação, não tem um contrato, não tem a previsão, não tem um cronograma, não tem nada, não temos nada. Solicitamos numa tentativa de ter nosso apoio. Se eu tivesse uma previsão, um investimento, assim, eu apoiaria. Fizemos uma reunião onde pedimos, a primeira coisa, a estação de tratamento. Onde serão as 8 ETs? Não sabemos. Só temos compramos já uma área em Jacaraípe, em São Patrício, perto de São Patrício lá. Ok, já tem outorga. Você comprou a área, tá? Mas você já tem autorização, outorga para lançamento? Não tem. Ué, mas como você compra uma área, você nem sem saber se você vai poder utilizar? E outra coisa, se sua programação foi feita nessas 8 ETs já, para determinados locais, e se você não puder jogar uma, como é que você vai fazer com o sistema todo? É interligado. Não tem, a reunião encerrou ali, porque não tinha informação. O senhor me permite um adendo na sua fala? Os senhores podem observar tamanha gravidade que se coloca na fala do detentor de uma pasta importante, que é a pasta de meio ambiente, onde o mesmo fala da questão da solicitação, né, quanto a informações, que é imprescindível para que este execute o seu trabalho, e relata a dificuldade, secretário, que a própria CPI também encontrou no início, né, e que somente depois, com as diligências, né, com os pedidos de informação, é que fomos obter esses contratos para que pudéssemos debruçar. Então, a fala do secretário, de fato, é bem grave, né, e só corrobora aquilo que a gente está falando no âmbito da CPI. Deixa eu fazer um adendo. Só um minutinho para ele concluir. Mais um detalhe que estou vendo aqui, vou lembrando. Nesse decreto, em cima desse decreto do governador, foi expedida uma licença, que está aqui na minha mão, vou deixar com você também, o presidente, de uma ET de Valparaíso. Nessa ET tem uma condicionante para apresentar a portaria de outorga após a licença. Assim, a outorga está na Política Nacional de Recursos Hídricos. Se você lançar um efluente no corpo hídrico, você tem que ter uma outorga da agência estadual. Aqui, no caso nosso, é a AGER. Como que você dá uma licença e o IEMA emitir uma licença com a outorga pedindo depois? Quer dizer, é uma condição sine qua non para você emitir uma licença. É o tratamento dos resíduos. Como é que você emite uma licença dessa forma? Então, assim, quando a gente vê que a própria ARSP, que não tem qualquer estrutura, fiscaliza o Estado e é Estado. Quando nós estamos discutindo agora, junto ao IEMA, a delegação de competência, nós pedimos que as ETs fossem licenciadas pelo município. O Estado não quer abrir mão. Como é que o Estado licencia, como é que o Estado executa, o Estado firma a PPP, e ele mesmo fiscaliza? Assim, aí a gente vê incongruências dessa natureza. Como é que você faz? E quem fiscaliza? E qual a atitude? E outra coisa, o que nós vamos fazer agora? Eu vou lá fechar uma ET? Eu vou embargar uma ET? Como é que eu deixo de lançar de 20 mil contribuintes no local? Qual a solução? A gente fica impotente em relação à situação de imediata ação, vereador Wellington. O que a gente faz agora? Não tem o que fazer. Tem que tentar reverter, vereadores, para que, sei lá, no futuro próximo, não sei quanto tempo, essa história começa a inverter, o ponto de inflexão começa a acontecer. E aí sim o investimento seja colocado nas ETs primeiramente. E outra coisa, eu sou favorável, não é 30 anos de concessão não, que dê 100 anos para a empresa, mas com investimentos claros, com o município acompanhando, o município participando, servidores efetivos da casa acompanhando, porque a gente vai passar, os vereadores aqui passam também, secretários passam, mas os servidores têm que acompanhar isso, para que as próximas gestões acompanhem toda a implantação do cronograma. E nós estamos propondo agora, que vai chegar nessa Casa de Leis aqui, nosso plano de saneamento, que se crie uma comissão permanente de acompanhamento da execução.
Porque senão a gente não fica sem fiscalização. Quem deveria fiscalizar não o faz, é fato isso. Está claro isso, está claramente. Nós já emitimos, vereador Fred, só esse ano, mais de 4 milhões de reais de multa. Mas sim, a gente não quer multar, não é essa a função. Quando a multa acontece, todo mundo falhou. Falhou a empresa, falhou o município, falhou a sociedade, todo mundo. Então, assim, é o último e não resolve. A multa não é solução, né? Então, assim, eu tenho essa agonia, vereador Anderson. Eu tenho há mais de 10 anos que eu acompanho isso, estou vendo o que está acontecendo no nosso município. Obrigado. Vou passar, então, a palavra para a nossa secretária, que fará também algumas perguntas. Não sei se eu deixei ele responder mais alguma pergunta aqui, porque tinha muito... Não, presidente, um minutinho. Só a questão das multas, Denículo, secretário. Só que as multas também são canceladas. A fiscalização multa e depois eles cancelam essas multas. A gente gostaria de saber o porquê Pois não. que tantas multas são canceladas. Olha só, já foram emitidas efetivamente mais de 4 milhões de multas. Algumas, agora eu não acompanhei na gestão passada, o Conselho, pelo que eu estou lembrando, cancelou uma ou duas dos 4 milhões, que foi uma de 200 mil, se eu não me engano. Todas as outras, a empresa não pagou nenhuma porque está recorrendo ao Poder Judiciário, e já perdeu em segunda instância, inclusive no Tribunal de Justiça. Então, vereador Fred, assim, eu não tenho essa informação de que elas estão sendo canceladas. O conhecimento que eu tenho, e sou presidente do Conselho, nesse ano de 2021, no máximo 2 multas foram canceladas por vícios de confecção da ação fiscal. Apenas por isso. Todas as outras, o Conselho tem mantido rigorosamente a atuação fiscal. O grupo de trabalho, acho que você não me respondeu, o grupo de trabalho foi efetivado? Que a prefeitura iria montar com... Olha só, para te falar a verdade, eu nem participo desse grupo de trabalho. Cara. Eu não tenho conhecimento se está funcionando, a gente não participa desse grupo de trabalho. Foi estabelecido um grupo, se eu não me... Se é isso, a única coisa que eu sei, por meio de um grupo de WhatsApp, esse seria o grupo de trabalho, se foi isso, eu não sei. A única coisa que eu tenho consciência que foi esse grupo de WhatsApp, que tinha o pessoal da empresa, tinha o pessoal do governo, e que eu vi tantas incongruências, assim, incoerências no grupo, que eu me retirei, eu não faço parte disso. Porque foi divulgado que teria esse grupo de trabalho. Não, eu entre desconheço. a empresa e a prefeitura municipal. Eu não faço parte, eu não sei se existe. Antes de passar a palavra para a nossa primeira secretária, que nós acordamos aqui com os vereadores, a mesa, né, vai fazer todas as falas, depois a gente abre para os demais. Eu queria pedir que o Vitor mostrasse as imagens da ET de Valparaíso. Essa comissão especial de inquérito esteve em diligência na ET de Valparaíso. Esse é o posto de decantação, ou seja, o último estágio pós-tratamento. Segundo, foi falado que estava numa manutenção, mas o que nós reparamos ali é que a forma como esse efluente estava sendo tratado... deixa essa imagem ali. Se vocês observarem, na lateral existe erosão, ou seja, o contato do próprio efluente, né, pode haver ali um processo de filtragem mesmo no solo, ou seja, uma contaminação, né, uma impermeabilização no solo, e o lodo, todo o grosso, estava indo direto ali para o córrego, para uma nascente ali dentro do Parque da Cidade, né, nas dependências do Parque da Cidade. A forma visual que nós constatamos, vereadora Aécio, que nós constatamos ali, de forma visual, é que o efluente que entrava na estação de tratamento de Valparaíso parecia que estava mais tratado do que o que estava saindo da ET. Devido a olho nu, né, a densidade que a gente observava, né, dessa saída da ET, que é o que o secretário colocou aqui acerca da licença em relação a essa ET de Valparaíso. E no relatório que o IEMA nos enviou, diz o seguinte,
quando comparamos os resultados de DBO apresentados com os parâmetros estabelecidos na portaria de outorga, observamos que o empreendimento não apresentou desempenho satisfatório em todas as suas amostras. Ou seja, o próprio relatório do IEMA, né, considera que essa ET ela opera em desconformidade com a legislação ambiental. Isso é sério, isso é grave. Isso é sério e isso é grave. E, infelizmente, o que nós observamos é a leniência do próprio órgão fiscalizador. Porque uma ET como essa, me desculpe dizer, mas ela já devia ser desativada. Ou alguma punição dada. Foi passado para nós ali no local de que a manutenção ali é feita de 5 em 5 anos. 5 em 5 anos. E que uma empresa havia sido contratada para tirar toda a impureza, o lodo, o grosso, né? Enquanto essa empresa não vai, pode então poluir. É isso? Enquanto ela não chegava no local, pode lançar de forma in natura. Então, é sério que se coloca nessa CPI, é sério que os dados que o secretário apresenta, que conferem com aquilo que nós temos no relatório enviado pelo próprio IEMA. São essas considerações, eu passo a palavra para a nossa secretária Elcimara. Vamos lá. Secretário, o senhor trouxe muitos elementos importantes aqui e que, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco confusa. E aí eu gostaria de pedir esclarecimento até para a gente entender quais os encaminhamentos que nós vamos estar tomando a partir de algumas informações que o senhor traz. O senhor disse o seguinte: esse contrato ele é um contrato difícil, inclusive, de fazer gestão, que já é até vencido isso, a questão da rescisão. Da forma que está, esse contrato a gente não pode reincindir, porque se reincindir, o município ainda tem uma cláusula lá, que o município ainda tem que dar um monte de coisa lá para a CESAM. Não pode reincindir esse contrato. Então, existe um contrato que nós estamos observando hoje, que ele não corresponde à realidade, um contrato hoje que não está atendendo a demanda desta população, uma cidade que cresce e que cresceu muito, um contrato que há anos, a execução desse serviço, a gente já observa questões de falta de tratamento, de esgotos, a gente observa da poluição dos rios, dos mares, a gente observa as inconformidades das ETs, que nada disso está se resolvendo, mas existe um contrato que está aí e que ele não pode ser reincindido. Então, o município não consegue reincindir um contrato por conta de uma cláusula que está lá, mesmo com a ineficácia desse contrato. Então, isso me causou um estranhamento muito grande, porque a gente tinha até feito alguns debates com a nossa procuradoria, e a gente vai ter que fazer essa reflexão. Então, nós temos um contrato que não pode ser reincindido. Uma outra coisa que o senhor traz aqui é que o município ele não participa dessas discussões, junto com a CESAM e a Serra Ambiental, na relação da execução desse contrato. Por exemplo, o município não participou da construção do cronograma. Então, você tem uma empresa, aí uma PPP, a CESAM, né, a concessionária, a Serra Ambiental, que é a executora, que é isso, né? A CESAM é a concessionária, mas a executora é a Serra Ambiental, ok? É esse que é o esquema aí da PPP. Mas o município, ele é parte integrante ou interessada, não sei, porque, ao meu ver, o município não é parte integrante desse contrato. O município, é isso que eu entendi, tá, secretário? Que o município não é partícipe desse contrato, ele não está inserido nesse contrato. O município ficou deixado de fora. Tem uma lei que autorizou a PPP, ok. Mas quando vai se falar da contratualização, o município não faz parte desse contrato. Só que a responsabilidade do saneamento básico é do município. Então, embolou um negócio aqui, porque
a responsabilidade é do município. Temos um contrato, mas o município não é parte desse contrato. E aí, considerando que o município não é parte desse contrato, o município não participa. A informação que a gente recebeu aqui é que o município não participa de nada. Tudo é decidido, tudo é discutido, tudo é feito a partir da CESAM e da Serra Ambiental. Acho que o município, não sei nem se eu posso chamar aqui de coadjuvante, que, pelo jeito, ele não é nem coadjuvante, ele não é ator, ele não é nada. Então, assim, eu fiquei assim. Então, o município que tem a responsabilidade de saneamento básico, a gente autoriza um negócio e que a gente não pode nem participar. Então, a CESAM decide lá quando vai fazer, como vai fazer. E o município, ele fica vendido numa situação, e aí a população? A população fica como nessa situação? Então, assim, isso eu queria entender melhor isso. Então, não há uma fiscalização desse contrato por parte do município, ou se há. Assim, secretário, não sei se... Mas o sentimento que eu tive aqui, presidente, é que parece, assim, da sua angústia, de uma impotência. É isso que eu senti aqui. Você está diante de um cenário e está falando assim, ó, Secretaria de Meio Ambiente, município, está impotente diante dessa situação. Aí você tem uma situação que o Douglas esteve aqui na oitiva passada e reafirma, o Douglas reafirmou, inclusive quando eu perguntei, o presidente mostrou a foto da Ete de Manguinhos, e eu perguntei assim, que foi uma outra foto, e eu falei bem assim, o senhor confirma, senhor Douglas, que a Ete de Manguinhos está funcionando de forma, com inconformidades? Confirmo. Então, o senhor está dizendo que a Ete de Manguinhos está poluindo os rios, os mares, está poluindo tudo. Então, assim, você fica diante de um crime o tempo todo, um crime ambiental, e aí a informação que a gente recebe do Executivo, que o Executivo é impotente para resolver essa situação. O município está impotente para resolver isso. Foi isso que eu fiquei, assim, preocupada. Com a sensação assim, a gente vai fazer... Porque o município ele é o órgão que executa, é o órgão responsável, né, assim, né, do saneamento. Então, assim, eu queria que o senhor esclarecesse para a gente. E uma outra coisa que o senhor falou, que aí a CESAM veiculou a semana passada, ou retrasada, uma matéria que saiu no Bom Dia Espírito Santo, que saiu no Jornal de Uma, que saiu em todos os jornais, falando de uma campanha de ligação de esgotos. Não sei se o senhor viu ele fazendo essa campanha, que eles iam incentivar as casas ligarem seus esgotos, inclusive com uma preocupação social muito grande, dando até cesta básica. E disse o seguinte, que eles vão... aí com as ETs funcionando inconformes, mas vamos ligar, né? Vamos ligar. E disse o seguinte, que as casas que não ligassem, o município ia multar. Falou até o valor da multa. Mas o senhor disse aqui agora que o município não vai multar. Então, nós temos uma informação veiculada nos jornais pela CESAM. Só me falhou o nome de quem deu a informação. Se os senhores conseguirem, eu até falo aqui o nome de quem estava no jornal dando... Por favor, senhor Justino. O convocado, mas vai estar no outro dia. O senhor Justino vai para a televisão, vai para os jornais. O senhor Justino fala isso. Em nome do município, olha a seriedade, o senhor Justino vai para os principais jornais, fala que a CESAM está fazendo, junto com a Serra Ambiental, uma campanha para que todas as casas ligassem os seus esgotos. E diz assim, e as que não ligarem, o município vai multar. Aí nós temos aqui o secretário, representante do município, dizendo assim, nós não vamos multar. Então, a gente observa que, realmente, a CESAM faz tudo a partir dela e o município está vendido nessa situação. E aí eu fico mais assustada ainda, porque como é que um município do porte da Serra está vendido numa situação como essa? Bom, primeiro, deixar claro o seguinte, a questão da rescisão no contrato, não que não existe lei de rescisão. Só que uma das penalidades é a seguinte, o município da Serra, antes da CESAM, já investiu muitos milhões de reais, desde 2009 eu já tinha, na época era mais de 50 milhões de reais em 2009.
E se houver uma rescisão agora, tudo que está aí vai ser passado para a CESAM e a prefeitura tem que indenizar a CESAM ainda. Então, a prefeitura nunca vai pagar o que está aí. Por isso que eu te falo que esse contrato não dá para rescindir. Deixar claro isso. É isso do que eu conheço, né? Em relação à multa, deixar claro o seguinte: na administração da secretaria, nenhum esforço nós vamos fazer, nenhuma campanha a gente participa de multa. Isso não quer dizer, vereadora, que o fiscal, ele é um fiscal efetivo que vá lá se ele fizer a multa, ok? Exatamente, eu não tenho nenhum poder de chegar para o fiscal, não faça isso. Não é isso que eu estou falando, deixar bem claro. Estou falando que eu não concordo, já esclareci porque eu não concordo, e tento convencê-los, a gente conversa bastante dessa situação, porque a minha é uma injustiça, no mínimo a palavra, que seria de eu ter que autuar uma casa de 4 pessoas, enquanto uma ET de 20 mil está multada, está trabalhando de forma inadequada. Deixar claro isso. Com relação da impotência, né, da condição que o município tem de atuar, esse contrato foi renovado alguns anos atrás, eu não lembro que foi, acho que foi em 2013 ou 2014, talvez. Na lei que aprovou isso, deu condição do município fazer a renovação da concessão, com totais direitos para a CESAM, e a CESAM, carta branca para a CESAM realizar o que quiser com o município, inclusive PPP, tudo. E o município entregou de bandeja uma competência que é nossa, uma competência, inclusive um ativo financeiro, porque se não fosse rentável, não tinha PPP. Então, assim, é uma forma também de o município ter receita se estiver trabalhando de forma correta. Por isso, terceirizou completamente, entregou de bandeja, um cheque em branco, sem qualquer... por isso que eu falo, o município hoje ficou, como é que eu diria, ficou sem condições mesmo de fazer uma atuação, deixar bem claro isso, né? De forma legal, hein? De forma legal. Talvez, não sei se é imoral, não sei se é isso a palavra, mas de forma legal, o município, a competência dele de um ativo ambiental, de uma situação rentável, entregou tudo para a CESAM, que está fazendo o que quer, e é o que acontece aí. Inclusive, uma situação que nos preocupa muito, essa concessão foi aberta na Bolsa de Valores de São Paulo, capital aberto. Se ela não está funcionando, tem um monte de investidor. Se ela não está funcionando, se as ETs que estão previstas, que eram para 8 ETs, que até hoje não funcionou, que onde estava prevista uma, não sabe se vai poder colocar, porque não tem outorga, que isso pode comprometer todo o sistema, eu pergunto, como é que vai ficar isso? Quem vai pagar essa conta lá na frente? Quando isso vier à tona e realmente for ver que era inviável, que não vai realizar, não vai conseguir implantar o que o plano de saneamento fala, porque o contrato diz isso, que a concessão tem que, pelo menos isso, a concessão tem que cumprir o que o plano de saneamento fala, e não está cumprindo. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Os investimentos estão sendo feitos, o próprio relatório do Tribunal de Contas, tudo que eu estou falando está lá. Eu estou falando isso há 10 anos. Inclusive de situações que foi pagas a concessionária, a terceirizada ou a quarteirizada, né? Que deveria ser glosado, o Tribunal de Contas fala claramente isso, fala do não atendimento de condicionantes, fala uma série de coisas, que é tudo que a gente falou aqui. Aliás, é público, eu tenho falado isso há muitos anos. Publicamente já falei isso N vezes aí, na mídia, muitas vezes. Né? Então, vereador, realmente é uma situação extremamente preocupante. Eu estou falando, me angustia, vereador, eu fico assim, como eu fico feliz de vir aqui, porque eu estou vendo que pessoas estão enxergando o que a gente já enxergou muito tempo atrás. E agora está tendo voz, né? Está tendo voz o que não tinha antes. E eu acho que as pessoas agora vão começar a pensar seriamente, quem está envolvido nisso, nessa situação, de que a coisa é séria, não é brincadeira. A gente está trabalhando com dinheiro público, com meio ambiente. Pô, a Serra foi privilegiada por Deus pelos ativos ambientais que tem, pelas lagoas que tem, pelos córregos que tem, pelas praias que tem. Poxa, isso está sendo jogado por água abaixo. Né? A gente está deixando... Isso assim, nós estamos perdendo isso, uma dádiva, um bem, um presente que a gente teve da natureza, muito generoso, com o município da Serra, com N nascentes, com N córregos, assim, é muito rico em água o nosso município, graças a Deus, em toda essa crise hídrica, e nós somos muito ricos, fomos beneficiados com isso. Então, eu chamo a atenção pela seriedade, sem falar da questão de saúde pública, da saúde ambiental, né, que é comprometido, sobrecarrega cada vez mais os postos de saúde, os hospitais. A gente bate palma, meu Simara, para quando a gente vai inaugurar um hospital, né, todo mundo bate palma, uma nova unidade de saúde, essa conta está errada. O investimento não é lá, não. O investimento é aqui no meio ambiente, para não precisar ter
Ter lá, eu lembro uma vez, só concluindo aqui, eu tive um presidente do Canadá, uma campanha eleitoral no Canadá, e o presidente, não sei nem se ganhou também, eu vi isso há muitos anos atrás, no papel de campanha dele, vereador Aécio, tinha lá, na primeira página, era um hospital com um X, assim, ó, com um X, que ele não queria construir hospital, não. Porque quanto mais hospital a gente tem que construir, é porque nossa população está cada vez mais doente, né? E o saneamento ambiental, assim, a ONU tem uma pesquisa que 65% das internações hospitalares são em decorrência da falta de saneamento, 65%. E quanto sobrecarrega isso na nossa rede de saúde? Cada vez mais. Lá não tem fim, né? Você põe bilhões de reais lá e que não vai atender, são filas, não tem leito, não tem hospital, cada vez precisa construir mais, né? Do jeito que está indo, a gente vai cada vez piorar essa situação. Hein, secretário? Só um minutinho, presidente. Então, você afirma, então, que o município pode quebrar esse contrato, só não tem o valor financeiro na quebra do contrato, é isso? Olha só, isso eu via, eu tenho que detalhar mais isso, vereador, eu não tenho detalhadamente quais são as cláusulas de rescisão. Uma delas é essa, que inviabiliza. Isso não é só aqui, não. Participei em Careci, que foi da mesma forma. O contrato, quando é feito, e o município, do jeito que a CESAM entregou, o município aceitou. Não é só aqui, não. Estou falando dos municípios todos. Vila Velha também é assim. Vila Velha também é assim. Do jeito que a CESAM entregou, foi assinado, foi aprovado na Câmara de Vereadores, de forma que travaram na situação para ser irreversível mesmo. Depois eu preciso olhar, que eu posso até voltar, que se for o caso, ou então é só ler o contrato de rescisão para vocês afirmarem, confirmarem o que eu estou falando aqui. Vereador Fred, fazer algumas perguntas também que eu preparei aqui. Secretário, ao longo da CPI, do desenrolar da CPI, nós temos identificado algumas falhas que não vêm apenas dessa gestão, mas de outras gestões. A cidade da Serra não possui contrato com uma empresa que monitore exclusivamente o efluente tratado e lançado nos córregos, rios e lagoas. Essa casa até fez um esforço para a contratação de uma empresa que nos desse uma análise de um laboratório independente, mas eu gostaria de saber o que a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo para corrigir isso. Olha só, nós tínhamos já vindo da gestão anterior um contrato de análise do balneabilidade e de algumas lagoas. Dentro desse contrato, a gente conseguiu, permitia só que fosse 5 análises a mais do que estava contratado, e a gente conseguiu realizar algumas análises e algumas éticas, fizemos do C21, inclusive, todas inconformes. E nós estamos em processo licitatório, preciso até ver como é que está, nós abrimos para exclusivamente fazer análise dos afluentes, o que entra, e os efluentes das ETs, para a gente ter comparação. Só uma pergunta, essas análises que foram feitas, elas são desta gestão, com essas 5 que tinha direito? O contrato já existia da gestão anterior, mas não era especificamente para isso. Como não era, a gente tinha uma margem muito pequena para poder fazer como eu diria, essa análise nas ETs. Aí foram feitas? Foram feitas. Aí todas elas dadas em conformidade? Todas elas. Tem como fornecer para a CPI? Claro, perfeitamente. Tá, ok. Eu afirmo categoricamente, sem nenhum medo de errar, das 22 ETs no município da Serra, 22 ETs, todas elas lançam sem regularidade, lançam fora dos padrões de lançamento. Inclusive de Manguinhos, que é a mais moderna que a gente tem, que não é outro tipo de tratamento, que seria a menina dos olhos aqui, que o próprio rapaz da CESAM afirmou que já lança. Você imagina as outras que são de 40, 50 anos atrás, sem qualquer manutenção, Sérgio Peixoto. Que o lodo teria que ser feito a remoção a cada 2 anos. Eu fui engenheiro da marca ambiental, e foi a primeira vez que a CESAM fez uma limpeza de ET, foi de Valparaíso, inclusive. Eu fui engenheiro responsável pela marca de fazer essa remoção de lodo. Na época, o dinheiro não dava para remover todo o lodo, a gente removeu em torno de 30%, 40%, isso foi 2007, mais ou menos. E as outras, todas as ETs, nunca foi removido. Inclusive, o que me incomoda sobremaneira, eu vi uma propaganda da concession, da Ambiental Serra dizendo que foram removidas 1.000 toneladas, eu não lembro exatamente o número,
de toneladas de lodo das ETs. Realmente foram 1.000 toneladas. E quando você fala 1.000, eu não lembro exatamente o número, mas o número que quem é leigo fala, poxa, 1.000, Áurea, 1.000 toneladas, nossa, parabéns, né? Só que a gente tem que arrumar 1 milhão de toneladas, não é 1.000, não. Quer dizer, é uma informação que deixa as pessoas quem são informação, sem a realidade da situação. Outra coisa que me incomoda muito, a eficiência. Isso eu ouço da Cesan há muito tempo. Não, porque a ET ela funciona com 95% de eficiência. Isso não significa absolutamente. Eu falo de eficácia. O que é eficiência? Eu dou um exemplo didático. É igual eu tenho um Fusca 70. Você deve ter um Fusca 70 ainda. O Peixoto tem lá. O Fusca dele, ele só chega no máximo a 80 km na descida, no máximo. Então, se ele está a 60 km por hora, é o máximo que ele chega, ele está numa eficiência lá de 80%. Pô, maravilha, a 60 km por hora. Significa o quê? Isso significa nada. Esse não é o parâmetro. E a população leiga, ou quem não é da área, poxa, 90% de eficiência. Poxa, como é que esse secretário está falando que não funciona as ETs da Cesan? Só que isso não funciona. Isso não significa absolutamente nada. Essa linguagem está errada. É eficácia. Trata ou não trata. Só sobre o prazo para entrega, dá para entregar para a gente em uns 5 dias úteis? Pode? Quem vê para mim é a nossa oceanógrafa Carol, que ela coordena isso aí, e a Stephanie também. Eu vou pedir para... O senhor acha que 5 dias úteis assim, tá acho bom? que sim. Então, tá bom, então. Então, 5 dias úteis para entrega dessas análises que foram feitas nesse ano, que diz respeito às estações de tratamento que o município conseguiu fazer. Agora, tanto o relatório do Tribunal de Contas, quanto os documentos que recebemos do IEMA, dão conta de que as ETs estão operando em diversas inconformidades com a legislação ambiental. Sendo assim, crimes ambientais se configuram. O que a SEMA tem feito diante dessas informações? Mas sendo minucioso, sabendo que opera em inconformidade, quais as ações que a Secretaria tem tomado pertinente a essas questões? Naquilo que compete, secretário. Não, perfeito. Olha só, o que competiria a gente seria realmente multar. Mas eu falo assim, a gente não quer multar. Assim, a questão é muito mais profunda do que isso, porque a multa não vai resolver a situação. A gente tem feito, os fiscais têm feito. Denúncia de extravasamento de bocas de lobo é diária, cotidiana. Quando chove, então, eu tenho uma casa em Manguinhos, a casa do lado, choveu, o esgoto todo, eu vi lá, filmei, vai indo para a praia diretamente. A gente vai lá e multa. E eu estou falando assim, eu quero que resolva o problema. O município sozinho não vai conseguir fazer por todas as situações que eu estou dizendo. É preciso que ache uma força maior. Existe assim, como eu diria, uma força política grande do Estado, da Cesan, do próprio governo do Estado, que é quem administra isso tudo, que vai muito além do município, que vai muito além da Secretaria de Meio Ambiente, muito além da competência que o próprio secretário pode ter, ou que os fiscais têm, para resolver a situação. A gente quer que resolva a situação. Aqui, eu gostaria que alguém falasse, Cláudio, você pode fazer isso aqui para resolver o problema, mas não existe isso. Não adianta nenhuma ação hoje, não existe ação, vereadora Silmara, que o município possa fazer hoje, pelo menos no meu entendimento, na minha visão, que possa reverter essa situação sozinho. Eu acho que toda isso aí, Ministério Público, já falei, já denunciei, já falei, já assinei, mas nunca tive nenhum retorno de nada. Assim, a denúncia já formalizei, estou falando, assinei, Cláudio Denículo Santos, assinado ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, dizendo de toda essa situação, e nunca houve nada. Por quê? Porque existe uma questão política também que não se quer, que é muito forte também, a gente entende isso, e que precisamos de ajuda, essa é a realidade. A população da Serra paga caro em tarifa de esgoto. Sabemos, e é do nosso conhecimento, 80% paga um consumidor relativo ao seu CPF, ou seja, se ele consome R$100 em abastecimento de água, ele vai pagar a sua conta R$180. Isso a pessoa jurídica, se consome R$100, vai pagar R$200. Já ficou claro para a gente aqui a ineficácia, a falta de ineficiência mesmo, né, podemos assim dizer, das extrações de tratamento que estão operando na Serra. O senhor disse aqui há pouco para nós, em relação a essa questão do Se Liga na Rede, que nós também, desde sempre, nos manifestamos contrário, onde a empresa, através de publicidade e propaganda, através de imprensa convencional, onde tem injetado muito
né, para se divulgar, para a população ligar na rede. Um exemplo claro é a região de Praia 2. Você pega ali todo o lobby por parte de Cesan e Ambiental Serra para que as residências se liguem na rede, quando as melhorias da ET de Manguinho já deveriam ser entregues em 2015 e não foram feitas. Ou seja, estimula a população a ligar na rede, né, de um serviço que muitas das vezes não funciona, né, onde nós temos bombas que estão parando, há os extravasamentos, entupimentos, que são próprios de engenharia, muitas das vezes, sem falar na falta de capacidade que aquela ET vai ter de realmente tratar. Ou seja, essa CPI tem falado, reiterado por diversas vezes, e hoje nós temos a maior autoridade da causa ambiental no município, que é o chefe da pasta falando. As estações de tratamento não estão em conformidade com a legislação ambiental. Se não estão em conformidade com a legislação ambiental, a população da Serra está sendo roubada. A população da Serra está sendo assaltada. O cidadão da Serra está sendo roubado por essas empresas que fingem prestar um serviço de qualidade, quando, na verdade, não o fazem. Isso é sério, o Ministério Público precisa ver essa situação, porque não podemos penalizar nossos córregos, rios, lagoas e praias da cidade, em detrimento de um pseudo-saneamento. Durante a oitiva que nós fizemos com o senhor Sidney, surgiu muitas dúvidas acerca da reincidência das multas aplicadas. Existe hoje na fiscalização um sistema de georreferência, ou um sistema que permita o fiscal reconhecer que ele já esteve naquele ponto, ou um outro fiscal reconhecer aquele ponto, né, identificar. E se há, e se não há, se é possível implementar esse sistema, até para que a reincidência seja aplicada e a multa seja dobrada, né? Existe o sistema, e se há um interesse em... Não, assim, a questão da reincidência, assim, é normal, assim, não tem nenhum erro nisso. Se ocorreu novamente, vai se multar novamente, tantas quantas forem necessárias às vezes. Mas eu falo assim, a questão do sistema é porque muitas das vezes vai um fiscal numa determinada localidade, depois vai um outro fiscal. Existe um sistema lá dentro que permita que o outro fiscal, que não foi na primeira ação fiscal, permita entender que ali já foi feito, né, é reincidente o processo? Olha só, eu desconheço alguma reincidência dessa forma que aconteceu na secretaria. Eu desconheço. Eu tenho acompanhado todas as multas, os recursos, e nenhuma delas eu vi reincidência de 2 multas para a mesma situação. Eu desconheço esse assunto, vereador. Os fiscais sabem, existe uma organização, inclusive de escalas de trabalho, de que houve a denúncia, o fiscal está lá, faz os relatórios. Então, eu desconheço que haja a mesma notificação ou multa do mesmo problema. Tá? Eu desconheço isso. Tá, ok. Durante uma das reuniões do Condemas, eu pude constatar que em uma das defesas da empresa Ambiental Serra acerca da multa aplicada, eles enfatizam a questão de um prazo de 24 horas para se corrigir, por exemplo, um problema de extravasamento, de vazamento de esgoto, e que, teoricamente, a ação fiscal não deveria ser feita, não haver autuação. Coisas que os fiscais, né, dizem não acreditar, e, inclusive, aplica ali o artigo 265 do Código de Meio Ambiente e também o 164. Também são artigos muito usados para aplicação dos autos. O senhor concorda com essa fala de que deva existir um prazo de 24 horas para que a empresa faça a correção? O que acontece é que esse prazo de 24 horas é um prazo contratual entre a Cesan e a empresa Ambiental Serra, de que, se houve algum extravasamento, no contrato deles, a Serra Ambiental tem 24 horas para reparar o erro. Isso não é lei. Se vazou 24 horas o esgoto, já foi feita a contaminação, já foi feita a degradação, já foi feita a poluição, então o fiscal está mais do que correto de que aplicar o que prevê a legislação. Porque o dano ambiental ocorreu.
A questão de 24 horas é contratual entre a CESAM e a Ambiental Serra, que não tem nada a ver com a fiscalização. Nenhuma lei, não existe lei que dê esse prazo. Cometeu o crime, o fiscal, se não fizer isso, está prevaricando. Então, o fiscal está corretíssimo quando autua, notifica, multa, quantas vezes acontecesse, e a gente não respeita, não é 24 horas para a gente. Pode ser contratual lá, que a gente não participou disso, e é exatamente isso. Ainda na defesa, ainda observando uma das defesas da empresa Ambiental Serra, no âmbito do CONDEMAS, ela justamente questiona o artigo 265, que fala mesmo da questão da multa, sobre os aspectos, a mudança de aspecto, a mudança que o esgoto causa, né, no corpo hídrico, e ela questiona a ação fiscal que não poderia aplicar por ausência de uma análise mais criteriosa, que é o que há um argumento. E aí faço uma pergunta de âmbito administrativo. No caso, o que a SEMA tem feito para melhorar a questão de equipamentos dos fiscais mesmo em si, né, para que haja uma maior facilidade dos fiscais atuarem? Olha só, se existe um extravasamento de um esgoto, que vai para uma boca de lobo, que consequentemente vai para um córrego, para uma lagoa, eu não preciso pegar a análise da água para saber que contaminou. Não tem nenhuma necessidade disso. O esgoto, obviamente, contaminou, então por isso é multado. Então eu não preciso, eles questionam isso, mas eu não preciso provar isso. E outra coisa, na legislação ambiental, no direito ambiental, é muito claro, cabe a ele, se foi multado, notificado, a recorrer, ele tem um prazo de recurso para provar que não é isso. Inclusive, no direito ambiental, existe a inversão do ônus da prova, que o juiz pode fazer isso se quiser. Então, em nenhum momento, a empresa pode alegar que não houve comprovação se vazou esgoto. Pelo amor de Deus, quem acha que vazou esgoto, chegou no rio, não contaminou, então eu preciso provar que contaminou? De forma nenhuma, não existe essa situação, e a fiscalização tem autuado e atuado nesse sentido e vai continuar. Secretário, nas áreas onde há o extravasamento e que esse extravasamento corre para a rede de drenagem e, consequentemente, vão parar em ZPAs, em unidades de conservação, poderia ali a fiscalização estabelecer um critério já de autuar, em caso havendo a necessidade, com um agravante, tendo em vista que esse esgoto vai parar numa unidade de conservação, esse esgoto vai parar numa zona de proteção ambiental. Nós sabemos que a atuação fiscal, né, fica ali a cargo do entendimento do próprio fiscal, né, isso a ele é resguardado esse direito, mas se poderia discutir na secretaria, tendo em vista que essa drenagem vai parar numa unidade de conservação e vai parar numa zona de proteção ambiental, se estabeleceu o critério de que já se aplique a multa em processo de agravamento, tendo em vista aonde esse esgoto vai parar e onde ele vai impactar. Olha só, na nossa legislação ambiental, no nosso Código Municipal, eu tenho grupos de valores de multa, o mínimo e o máximo. E aquilo ali, o que parametriza aquilo são os atenuantes e os agravantes que a própria legislação traz. No caso de reincidente, em algumas situações é cobrado o dobro do valor, mas não há previsão de que, por ser área de preservação ou ser unidade de conservação, de que haja uma extrapolação desse valor, que pode ser até corrigido na legislação ambiental, mas eu não tenho essa previsão legal hoje. Eu queria só, para a gente poder, porque eu fiz a primeira pergunta, mas não ficou assim um pouco compreendido. A gente falou que a gente abriu aqui na casa um contrato emergencial para ter um laboratório independente para subsidiar o relatório dessa CPI com análise independente. O município ele pretende ter um contrato com uma empresa específica para fazer o monitoramento das 22 ETs daqui para frente. Existe essa disposição do município em fazer esse monitoramento constante daqui para frente, haja visto uma falha que nós identificamos, que não provém dessa gestão, mas também de outras gestões. Então, isso nós já fizemos, já abrimos o processo licitatório, deve estar em fase de conclusão dessa empresa ganhadora, e nós vamos fazer esse monitoramento constante de todos afluentes e efluentes, o que entra e o que sai, para a gente saber qual realmente é a eficiência das ETs, e saber o que está lançando, o que está chegando também. Isso já está em andamento, a fase final de contratação. Presidente, só me permite? Eu estou bem angustiada aqui,
com a oitiva, porque, assim, a gente observa, de fato, a dificuldade que o município tem né, na gestão, não é nem gestão do contrato, né, porque da situação, Então, eu estou entendendo que o município não faz nem a gestão desse contrato. É isso? Então, observa-se bem. O procurador que está aqui, eu acho que você viu que eu olhei para o senhor bem assustada, né, procurador? O município não faz nem a gestão desse contrato. Mas o senhor Sidney, quando esteve aqui, salvo engano foi ele, aí nós perguntamos para ele sobre como se dá a fiscalização dessa PPP, ou desse contrato com a CESAM. E, na ocasião, ele me falou de uma comissão, que parece que há uma comissão instituída pelo município, acho que através de uma portaria, de uma comissão que fiscaliza essas ações. Aí, assim, fica um sentimento paradoxo, sabe, secretário, porque há uma fiscalização, mas, ao mesmo tempo, a partir da fiscalização, não se tem muito o que fazer. Esse sentimento está assim aqui na minha cabeça hoje. Enfim, mas eu gostaria de saber dessa fiscalização e se de fato existe essa comissão, quem é essa comissão, quais são os representantes dessa comissão, de quais secretarias, se tem uma portaria, entendeu? Já existia, se eu não me engano, instituído por decreto, já há alguns anos, essa comissão dentro da Secretaria de Meio Ambiente, na fiscalização ambiental, no Departamento de Fiscalização Ambiental, de algumas pessoas, são 3 pessoas que estão nomeadas para fazer esse acompanhamento, inclusive no debate ao Ministério Público, faz os relatórios do que está acontecendo em várias reuniões que a gente já teve com o Ministério Público. Isso tem acontecido. Mas, na realidade, o resultado disso mais é o acompanhamento do que está acontecendo e denunciando as autoridades que poderiam tomar providência, né? E o seguinte, no próprio contrato da concessão, quem é o órgão responsável pela fiscalização é a ARSP. O próprio contrato de concessão fala que não é o município, é a ARSP. Está lá, é a ARSP. Quem faz a fiscalização do contrato é a ARSP, não é o município. Essa informação ela é bem pertinente, e eu acho que deve até gerar, por parte da CPI também, secretário, uma indagação, porque eu procurei a ARSP, e a ARSP fala que o papel da ARSP é fiscalizar o Plano Municipal de Saneamento, e que não seria competência dela, isso é sério, a gente precisa, inclusive, apurar essa informação, que não seria de competência da ARSP fiscalizar o contrato de PPP, que apenas seria competência dela fiscalizar se a CESAM executa ou não o Plano Municipal de Saneamento. Então, eu acho que essa comissão especial de inquérito, eu falo porque eu mesmo, em contato com um dos diretores da ARSP, né, tentando entender algumas situações, e foi ali me dito que ela não faz diretamente. Tanto que no site da ARSP há alguns relatórios, né, onde algumas diligências são tomadas em detrimento de algumas situações que encontram dentro das ERTs, mas ela diz e afirma que não cabe a ela fiscalizar o contrato de PPP. Então, a gente tem que entender isso bem. Eu queria até pedir aos colegas para a gente reiterar um ofício à ARSP, perguntando qual o papel dela frente ao contrato 034, né, que tem aí a concessão do saneamento no município da Serra. Isso precisa ficar bem claro para a gente. O senhor me permite, presidente? Sim. Não sei se eu estou sendo muito direta, mas, assim, entendo que nesse ofício a gente pode colocar, inclusive, a informação dada em oitiva do secretário. Porque, assim, pergunta para a ARSP, aí joga e tal, e a gente fica assim, sabe, nessa bola dividida, e a gente precisa ter uma informação com muita clareza. Então, assim, a oitiva a CPI, né, é um instrumento legal, a oitiva faz parte de um dos instrumentos dentro
do processo de trabalho da CPI. O secretário afirma que o papel de fiscalização não é da secretaria, apesar de entendi que exerce esse papel, mas o papel, a competência da fiscalização desse contrato é da ARSP. Então, a gente entende que tem que ser feito ofício, mas tem que colocar nesse ofício a informação dada nesta oitiva do secretário. Uma outra coisa, só uma consideração aqui, só para concluir meu raciocínio. Eu estou entendendo, secretário, que o município faz a fiscalização e tudo que ele apura, ele encaminha para os órgãos competentes. Ministério Público, INEMA, é isso? Só Ministério Público. Então, estou entendendo que tudo que o município apura, ele encaminha para o Ministério Público. Entendeu, presidente? Secretária, eu acho que essa CPI pode fazer uma consulta depois junto à Procuradoria, se cabe aqui uma convocação da diretoria da ARSP para se posicionar acerca desse processo. Isso, né? Então, vamos estudar essa possibilidade de estar convocando aqui, junto à nossa Procuradoria, a diretoria da ARSP, até para que se posicione acerca desse contrato. Porque não pode simplesmente rebater, né, dizer que é de competência dela apenas fiscalizar os planos municipais, quando também cabe uma responsabilidade de fiscalizar o contrato. Só para mim fazer uma correção, antes de conceder a palavra para o vereador Fred, eu citei aqui o artigo 265, que é usado pelos fiscais quando autuam, e fala-se da questão de alterar aspecto do corpo hídrico, e citei o artigo 164 do Código Municipal de Meio Ambiente. Na verdade, o artigo 170, que fala sobre lançar esgoto, lançar efluente, da poluição em si por esgoto. O artigo 265, que fala sobre alterar o local, o aspecto local. E o 163, que os fiscais usam quando dobra ou triplifica em razão de reincidência. Então, isso precisa ficar claro também, tendo em vista um ponto técnico que precisa ficar registrado na ata. O secretário, ainda sobre a questão da indagação minha de quebra ou não do contrato, foi aprovado nessa Casa de Leis a Lei 4.010, de fevereiro de 2013, onde o município, onde foi criado, era para ser criado um Conselho Municipal de saneamento básico. Eu gostaria de saber se foi criado e se está funcionando, porque, e aqui também no artigo 3º do convênio do Estado e município, diz que o município é parte do contrato. Então, portanto, o município, sendo parte do contrato, creio que ele pode romper, sim, esse contrato, desde que não está sendo cumprido. Existe cláusulas de rescisões, tá? Eu falei que são inexequíveis, né? Não dá para executar. Com relação no município hoje, nós temos o Conselho Municipal de Meio Ambiente apenas, que a gente discute todas essas questões, essas demandas ambientais, tá? Não tem Conselho Municipal de Saneamento Básico. Só a título de informação, que nossa assessoria obteve hoje, foi publicado no Diário Oficial hoje, designa membros para compor o Conselho Gestor de Programa de Parceria Público-Privada, né, por parte do município, designando representantes do Poder Executivo e também do Poder Legislativo. Inclusive, nos foi informado que carecia, né, do Poder Legislativo informar os nomes dos membros, por isso que até então não havia sido informada essa CPI. E foi publicado no Diário Oficial, então a gente precisa também só referenciar essa situação. Presidente, só lembrando, secretário, que a Lei 4.010 fala que teria 180 dias para criar esse conselho. Então, mas... Na realidade, eu nem sabia disso, vereador, te afirmo, confesso. Está no contrato. Está no contrato? Está na lei. Não, está na lei, mas isso aí era para estar em contrato. De quando é a lei? Não era 4010-2013. 4010-2013. Não existe conselho, ainda, sinceramente, a minha opinião, acho que ou mais um conselho, assim, não teria necessidade disso, porque é debatido no Conselho de Meio Ambiente. Inclusive, nós temos uma Câmara Técnica lá de saneamento, que discute todas essas situações, né? Então, assim, não há nenhum prejuízo de discussão por não existir esse conselho. Tá?
todo debate, inclusive a Câmara faz parte do Conselho, sociedade civil, tripartite paritário, o Conselho, que discute mensalmente, rigorosamente cumpre o seu papel, se reúne mensalmente, inclusive com reuniões extraordinárias. Nos últimos 4, 5 meses, fizemos reuniões extraordinárias, porque a pauta está extensa, toda essa discussão está tendo lá dentro do Conselho. Então, não vejo nenhum prejuízo de não existir, tá, o vereador, porque tudo é debatido dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Secretário, só para poder finalizar a minha pergunta, tenho apenas mais 2 perguntas para poder fazer. Sobre a implantação da ET de Jacaraípe. A gente sabe que, para uma ET, que há uma previsão de redução de 22 ETs para 8 ETs. Uma vez que a ET de Jacaraípe foi implantada, outras terão que ser desativadas. Portanto, a carga, o volume de esgoto, de efluente que vai ser direcionado para a ET de Jacaraípe, será um volume muito grande. Então, o senhor externou aqui uma preocupação acerca de outorga, de um fator legal que essa ET tem que obter. O senhor sabe nos dizer, ou já conversou com algum representante de empresa de CESAM, qual o corpo hídrico que vai receber esse esgoto? Não cheguei nessa conversa com a CESAM, até porque quando nós perguntamos, nem com a Ambiental Sé, quando nós tentamos fazer a reunião, quando eu perguntei se tinha outorga, não me falaram nem qual é o local, eu não sei nem qual é o local, só falaram que tinha até adquirido o terreno. Essa questão da carga orgânica, porque hoje se tem 22 ETs, vai reduzir para 8, com certeza a carga orgânica vai ser muito mal lançada, e aí o córrego que vai receber essa carga orgânica teria que ter uma capacidade de depuração muito maior do que é existente hoje. Nós sabemos nossos córregos todos estão pedindo socorro, né? O Laripe, o Ireme, o Dr. Robson. Então, isso é preocupação. Como que vai adquirir um terreno, sendo que uma carga orgânica enorme vai ser lançada num córrego e já não tem capacidade de depuração nenhuma. Então, por isso a nossa assim, dificuldade de entender que todo esse processo vai se obter essa outorga de forma fácil. O que nos foi passado é que o terreno que eles pretendem construir essa ET fica ali nas mediações da Avenida Aldifas Barcelos. E ali próximo, o senhor pode identificar quais córregos que a gente tem ali, lagoas, próximo da avenida? Não, na avenida nós temos a Lagoa Juara, Uhum. Tem o córrego Manguinhos, que dá da Juara, talvez o Laripe, eu não sei exatamente onde fica, eu não sei onde é que é. Então, isso é muito sério, né? Primeiro, a cidade precisa conhecer também qual o corpo hídrico que vai receber e até mesmo se terá capacidade de comportar toda essa carga orgânica que pretende ser lançado ali. Exatamente, porque se o corpo hídrico já está à míngua, a capacidade de depuração, de eficácia da estação de tratamento é cada vez maior. E aí não sabe-se nada, não sabe qual a ET que vai ter, não tem nada. E outra coisa, para se implantar uma ET que não tem nem projeto, mal tem um terreno de 8, que eu não sei onde são os outros 7, e o processo de licenciamento ambiental que é o IEMA que vai fazer. Quanto tempo o IEMA está demorando hoje para fazer um licenciamento? Eu afirmo taxativamente, de forma peremptória, que não vai demorar menos de 3, 4 anos, cara, pela estrutura que o IEMA tem lá hoje. Então, olha só, e outra coisa, a desativação das ETs já existem. O plano de desativação. Não existe nada disso. Então, quanto tempo mais nós vamos estar perdurando nessa situação? Esse plano já foi apresentado à Secretaria de Desativação? Absolutamente nada. Nós pedimos, cobramos absolutamente nada. Tá ok. Para poder salientar aqui também, nós estamos com o contrato 034, o item 20, que fala sobre as obrigações da concessionária. 20.1 fala, são obrigações da concessionária durante todo o prazo da concessão administrativa, além daquelas previstas no caderno de encargos e demais anexos. 20.1.3, cumprir e fazer cumprir integralmente o contrato, em conformidade com as disposições legais e regulamentares e ainda as determinações da CESAM editada a qualquer tempo. O item 20.1.8, cumprir a legislação ambiental e regulamentação aplicável no âmbito federal, estadual e municipal. Ou seja, se estão desrespeitando parâmetros da resolução do CONAMA, estão desrespeitando a legislação federal. Se não estão observando a questão das licenças e outorgas, estão desrespeitando a legislação estadual. Se estão contaminando os córregos, rios e lagoas da cidade, estão descumprindo
itens do Código Municipal de Meio Ambiente, ou seja, estão desrespeitando a legislação municipal. Então, está aqui previsto no próprio contrato 034 da PPP Ambiental Serra e Cezan, essa empresa que faz questão de investir apenas em publicidade e propaganda. O marketing na TV está bonito. Eu acho que o marketing que é vendido na televisão dá até para a população beber a água que é devolvida para o córrego. Eu queria fazer um desafio para os representantes e diretores da empresa, se teriam coragem de tomar um copo d'água de um córrego que eles devolvem o esgoto. É um desafio que eu faço para os representantes da empresa. E aqui, no contrato, no item 29, prevê a caducidade do contrato. Ou seja, a partir do momento em que se está desrespeitando itens do contrato, existe cláusula contratual que fala: executar a concessão administrativa de forma inadequada ou ineficiente, tendo por base os indicadores de desempenhos definidos da qualidade do serviço. Descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão administrativa que comprometam a continuidade do serviço ou a segurança de empregados, usuários, terceiros, colocados em risco, em especial as obrigações previstas na cláusula 20. Ou seja, desrespeitar cláusulas do contrato pode comprometer e colocar esse contrato em caducidade. Então, é sério, o município não pode ficar inerte a situações graves que nós temos observado. São estações de tratamento operando em desconformidade com a lei, crimes ambientais sendo praticados, tanto por Ambiental Serra, tanto por Cezan, e nós não podemos ficar calados. Infelizmente, com a leniência de alguns órgãos de controle, como nós observamos aqui, a inexistência, ou se há, ainda não foi comprovada, da própria ARSP e também do próprio IEMA, uma vez que tem ciência de todas essas inadequações que existem por parte dessas estações de tratamento, e nenhuma medida enérgica é tomada contra essa empresa. É fácil o presidente da Ambiental Serra ir para a frente da TV Gazeta ou da televisão dizer que vai multar população pobre, que muitas das vezes convive com R$50, com menos de R$50, uma população miserável no ponto de vista do aspecto econômico. É fácil o presidente dizer que vai mandar multar e que há um acordo desmentido aqui por parte do secretário com a Secretaria de Meio Ambiente para multar essa população, quando, na verdade, quem deveria ser multado são eles, por não cumprirem o Plano Municipal de Saneamento Básico, por desrespeitarem a legislação federal, desrespeitarem a legislação estadual e desrespeitarem a legislação do próprio município. É uma vergonha o que vocês estão fazendo na cidade da Serra. Mas essa CPI não vai se calar. Ela não tem se calado. A voz do secretário não será uma voz a ecoar sozinha. Nós lutaremos junto com o município para defender o nosso patrimônio, que, primeiro, são as vidas humanas, segundo, os nossos recursos naturais, que temos que fazer essa defesa. Agradecer aqui, os que participaram, os vereadores, agradecer e parabenizar o nosso secretário de Meio Ambiente. Parabéns, secretário, por estar nessa luta também. Pude compreender aqui que o senhor também não concorda com esse descaso que essa empresa faz na nossa cidade. Quero agradecer os nossos internautas que nos assistem, quero agradecer os nossos amigos aqui, vereadores, presidente Anderson Muniz, vereadora Elcimara, nosso procurador, e todos que nos assistem. Obrigado. Reafirmando aqui que a gente sai daqui com muitas preocupações, um sentimento de angústia, mas, ao mesmo tempo, ciência da nossa responsabilidade enquanto CPI,
de estarmos atuando para, de fato, uma resposta a contento para a população em relação a essa PPP, a esse serviço de saneamento. Então, assim, a gente sai daqui bem intrigado, né, por várias questões que o secretário levanta, e dizendo assim, sabe, presidente, que a gente sai aqui com muito mais vontade, responsabilidade, com muito mais foco de ir até o fim e responsabilizar essas duas empresas, obviamente, Cesan e Serra Ambiental, nós estamos falando aqui, por tantos crimes que vem cometendo no nosso município. E o secretário coloca que não só no município, né? Ele citou até outros municípios aqui, como Cariacica, Vila Velha, como exemplo. E é isso, acho que nos debruçar a partir, cada vez mais, a partir de elementos, a partir de dados aqui informados, a partir da legislação, para, de fato, a gente responsabilizar tanto a Ambiental Serra como a Cesan. Para finalizar, eu recebi uma pergunta que é por meio dos internautas, né, as pessoas que nos assistem de casa, dizendo o seguinte: eu pergunto a vocês, como um pai de família vai tirar o alimento da boca do seu filho para pagar uma taxa de esgoto, onde a Cesan e a Ambiental Serra não estão tratando com qualidade o nosso saneamento? Fica a pergunta, tanto para a Cesan e a Ambiental Serra, como que vocês têm coragem, no momento em que passa o Brasil de fragilidade econômica, no momento em que o município da Serra tenta trabalhar para poder, de fato, levar desenvolvimento para a população, e vocês têm a cara de pau, a coragem de cobrar uma taxa que considera abusiva, não só sob o aspecto da legislação ambiental, mas do próprio Código de Defesa do Consumidor. Uma vez que vocês não ofertam para a população um serviço de qualidade, vocês não têm que cobrar uma tarifa tão alta dessa da população. Está na hora do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, de fato rever essa situação. Porque o que a população da nossa cidade está passando é um abuso. Temos aqui o secretário municipal dizendo que tem lutado para isso, que tem enviado denúncias ao Ministério Público, que tem reclamado dessa situação, que tem pedido informações e que não tem sido respondido, que pede acerca de cronograma de obras, que fala acerca de um plano de desativação das ETs. Nada disso é respondido, vereador Sérgio Peixoto. A voz do secretário municipal de Meio Ambiente. E como fica a situação das nossas lagoas? Como fica a situação das nossas praias, onde ninguém hoje pode tomar um banho em Manguinhos? Há 10 anos atrás, as pessoas enchiam a lagoa de Carapebus. Quem não se lembra de que pulavam naquela ponte ali para tomar banho? Não tinha PPP. Não tinha PPP. E hoje, passados 7 anos, onde tem uma empresa que operacionaliza o sistema de saneamento, ninguém tem coragem de colocar o pé dentro da água, porque sabe que vai ser contaminado. É duro conviver com uma situação dessa e ainda ter que pagar por essa situação. Isso é sério, e as autoridades, essa CPI precisa também fazer um movimento político para mostrar para a cidade da Serra, para mostrar para o cidadão que eles estão sendo roubados, que eles estão sendo assaltados por essas empresas que prestam um desserviço para a população. Secretário, o senhor deseja fazer alguma consideração? Sim, só agradecer a vocês a oportunidade. Assim, saio também até feliz da reunião aqui, vereadora, porque estou compartilhando aqui as informações para que a gente possa realmente ter uma situação melhor no município. Em nenhum momento tem intenção de denegrir a empresa A ou B, enfim, ela só queria que funcionasse através de uma PPP que a gente entende que é uma forma legal, forma viável de resolver o problema do saneamento no município, só que da forma que está não vai acontecer. Só finalizando, a questão da situação das 22 ETs que existem no município, 14 lançam em lagoas, 14. E lagoas são ambientes lênticos, são águas paradas, que não têm suporte de depuração.
Então, o primeiro ponto, e a gente não debateu isso, eu não sei nem onde serão essas 8 ETs, teria que haver, vereador Anderson, uma discussão técnica para ver a localização dessas ETs, para que não pudesse ter lançamento nenhuma gota de esgoto, nenhum efluente dessa estação de tratamento nas ETs. Para vocês terem uma ideia, quem tiver a oportunidade de ir em Barcelona, onde é a sede da APA, da Lagoa Jacuné, onde está a Polícia Ambiental instalada, tem um deck maravilhoso lá. Quando você olha ali é a saída da ET de Barcelona. Você não vê mais lâmina d'água, só vê gigoga. A água chega a ser verde, porque é a saída da estação de tratamento. E ali nunca, palavra forte, mas nunca o corpo hídrico vai ter capacidade de regeneração da forma que está. O esgoto lançando lá direto, sem tratamento, a capacidade do corpo parado, águas paradas não tem capacidade de depuração. Então, a situação que nós vamos ver daqui, se não tomar providência, é cada vez pior, e é um manancial daquela beleza, daquela beleza mesmo, daquela função ambiental que tem ali, se perdendo cada vez mais. Então, assim, a situação é tão grave que merece realmente uma CPI, merece realmente que a sociedade se manifeste, de repente, até uma reunião com o governador, ou antes, eu não sei se ele tem noção do que acontece realmente na realidade. Ele é uma pessoa do meio ambiente, está no exterior agora debatendo a questão ambiental, e talvez ele possa estar sendo informado de situações que não condizem com a realidade. Então, eu sugiro também que a CPI, de repente, pudesse marcar uma reunião com o vereador. Com o governador. No mais, agradeço aí a oportunidade, estarei sempre à disposição para debater, para falar de forma técnica, não tem absolutamente nada pessoal ou político aqui, apenas na intenção de melhorar e cumprir o nosso papel como gestor público, ocupando cargo eletivo ou cargo público, como eu faço, como eu ocupo, da nossa responsabilidade, vereador. Eu acho que, sim, as pessoas que são humildes, não têm conhecimento, têm na gente, assim, o amparo, assim, a única luz que tem para debater por eles todos. Então, acho que, acima de tudo, nós temos essa responsabilidade de levar esse assunto à frente e achar uma solução que vai ser melhor, que precisa se melhorar muito aqui no município. Então, muito obrigado a todos aí. Também agradeço a participação de todos os vereadores presentes, secretário municipal de Meio Ambiente, e encerro a presente sessão convocando os demais membros para a próxima, que será na próxima quarta-feira, onde já foi refeita a convocação para o presidente da Ambiental Serra, que justificou a ausência de hoje, tendo em vista que o seu advogado não poderia estar, tendo em vista uma viagem que já havia sido previamente agendada. No mais, encerro a presente sessão.